Olá, pessoal. Sou a professora Zilda e na aula de Geografia de hoje falarei sobre o estudo dos solos. Ele está na apostila 3, módulo 10, iniciando-se na página 234. Iniciaremos a aula assistindo ao vídeo Vamos falar sobre solos. Ele enfatiza a dependência da humanidade dos solos e descreve como o desenvolvimento sustentável é ameaçado por certas tendências, como os solos são manejados e como a terra é governada. Não enxergamos. Andamos por cima dele e pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo.
Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas, e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. A origem e a constituição do solo. O solo é um material complexo e sua definição varia em virtude de sua utilização. Por exemplo, para o agrônomo, o solo é o meio que permite a produção agrícola. Para o engenheiro civil, é o local onde as suas fundações são feitas, para as suas construções. Para o arqueólogo, é o local onde estão os vestígios das antigas civilizações. Para um geólogo, ele é um produto do intemperismo sobre as rochas. Lembrando que o intemperismo é a decomposição das rochas. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, ventos, chuvas, animais e plantas. A função do solo é possibilitar a germinação das sementes e dar sustentação às plantas que delas brotarão. Ele é importante para o clima, pois ele filtra e armazena a água e modifica a atmosfera, liberando gases como o dióxido de carbono, o metano, o vapor de água e a poeira. Componentes e utilização do solo. Os solos são nossa principal fonte de nutrientes. Eles ocupam grandes porções da superfície terrestre, filtram poluentes, são a base de diversas atividades humanas e o habitat para inúmeras espécies. Como vemos no gráfico ao lado, os solos são constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, e compostas de materiais minerais e orgânicos. A matéria mineral é produto do intemperismo, que vem a ser o processo que altera os minerais, partindo as rochas em pedaços e dando origem aos sedimentos, como a areia, o silt e a argila. E vemos aí também no gráfico que os que o diferenciam é o tamanho do grão. Outro componente importante do solo é a parte viva, a qual fornece a matéria orgânica, que ao se decompor dá origem ao humus, que é considerado o mais completo adubo. O processo de formação do solo se chama pedogênese. Para a sua formação, interagem diversos fatores ambientais, como o clima, o relevo, a rocha original, os organismos vivos e o tempo de sua formação. O clima é um dos fatores que mais influenciam o processo de formação do solo. Quanto maior a temperatura e a quantidade de chuva, maiores a alteração e a desagregação das rochas. Nas regiões tropicais, clima quente e úmido favorece o processo de lixiviação e, como consequência, há uma concentração de ferro e do alumínio, formando uma crosta dura denominada laterita, no processo chamado de laterização. Então, vamos ver o que são esses dois elementos. A lixiviação é o processo de perda dos minerais do perfil do solo
causado pela lavagem, promovida pelas chuvas torrenciais e pela infiltração da água no solo. A água que se infiltra pelos poros, como em uma esponja, vai lavando os elementos químicos que se dissolvem com facilidade, como o nitrogênio, o potássio e o cálcio, o que diminui a fertilidade do solo. A lixiviação é uma ocorrência comum em solos tropicais e equatoriais, como são os do Brasil. A laterização é uma camada ferruginosa que aglomera-se sobre o solo como consequência da lixiviação. Ele pode ser de ocorrência natural e também como resultado da ação humana. Ela ocorre em função do desmatamento e a consequente desproteção dos solos e também das queimadas. Vemos então em as duas imagens, uma de lixiviação do solo e o outro da laterização. Outro fator ambiental muito importante é o formato do relevo. É ele que vai determinar a velocidade e o volume do escoamento da água que cai na superfície, controlando também a infiltração da água no solo. Na página 237, na figura à esquerda, mostra as diferentes situações de relevo e sua influência na formação do solo. No setor A, o relevo é elevado e suave. Permite uma boa infiltração da água, que é drenada para as partes mais baixas, resultando em solos profundos e desenvolvidos. Já no setor B, temos uma baixada e a água fica acumulada, dificultando a progressiva evolução do solo. E no setor C, com encostas íngremes, quer dizer, muito inclinadas, a água escoa rapidamente, removendo o material desagregado que forma o solo. Nas áreas urbanas, onde a superfície é impermeabilizada pelas construções e pelo asfaltamento das vias públicas, a diminuição da infiltração de água no solo leva ao aumento do volume da enxurrada. É o que nós vemos aí numa enchente que atingiu São Paulo em março de 2016, causando a morte de 18 pessoas. Então, o solo impermeabilizado, a falta de arborização, leva então a chuva, não tem por onde escoar, então fica na superfície, causando essa enchente. Outro problema também decorrente da falta de planejamento urbano são o desmatamento e a ocupação das encostas, que resultam em deslizamentos, como os verificados no Morro do Rio de Janeiro e no Morro do Vidigal, e também em áreas de relevos mais acidentados em todo o Brasil. O tipo de cobertura vegetal tem grande influência na relação entre a infiltração e o escoamento superficial. Quanto mais exposto o solo, maior será a perda por erosão. Em áreas de vegetação densa, a água da chuva tem seu impacto sobre o solo reduzido pelas várias camadas de vegetação. Nas figuras ao lado, vemos a perda do solo por hectare e por ano, de acordo com a cobertura vegetal. Vemos na área 1, que é uma área totalmente coberta pela vegetação, em que a perda é somente de 4 quilos por hectare ao ano. Já na área 4, passando para a área 4, que é uma área totalmente desnuda, sem nenhum tipo de proteção de vegetação,
Essa perda chega a 100 mil quilogramas por hectare ano. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula em que iniciamos o estudo dos solos, sua origem, constituição e formação, bem como a importância da cobertura vegetal sobre ele. Na próxima aula, daremos continuidade ao seu estudo, onde destacaremos os principais tipos de solos brasileiros, os problemas pelo uso inadequado, gerando graves prejuízos ao meio ambiente, e, por fim, as práticas conservacionistas do solo, adequando-o ao cultivo de maneira a preservar a sua fertilidade. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos e até a próxima aula.